Talvez o problema do Brasil seja o excesso de autoestima, ou talvez a total falta de noção ou de simancol. Para começo de conversa, né, aqui está rolando uma revolução silenciosa, ou nem tão silenciosa, porque a reação histérica e polvorosa da esquerda não permite, mas está rolando uma revolução que alguns têm chamado de volta à normalidade. A revolta dos comuns, das pessoas ordinárias, no sentido de pessoas comuns, como nós. E aí, às vezes, vem um sem noção. Tem uma página que eu sigo, que eu adoro, que é Find a Retard. E aí volta e meia vai, Found One. Né? E o Stephen King, que escreve uns livros bacanas de terror, né? A Coisa. Eu começo a desconfiar que ele escreveu muitos diante de um espelho, porque ele é um sujeito meio esquisitão. E vem o Stephen King dizer, agora é oficial, os lunáticos estão comandando o manicômio. Né? Os lunáticos estão comandando o manicômio. E quando eu li essa fala do Stephen King, eu fiquei pensando assim, puxa vida, que saudade das pessoas normais. Porque há pouco tempo atrás, não eram os lunáticos que estavam no comando do manicômio, eram pessoas absolutamente normais como esse aqui. Como esse aqui, né? Ou como esse aqui, no comando da saúde pública. Hoje é o Robert Kennedy Jr., aquele cara fortão, saudável, democrata até ontem, mas só pode ser um lunático. Né? A gente tem muita saudade das pessoas normais. Ou, claro, o filho do presidente. Não vou nem falar do presidente em si, senil, de acordo até com gente da imprensa que antes jogava pedra em quem denunciava, aqueles que denunciavam a senilidade. O Hunter Biden, o cracudo Hunter Biden. Né? Então, era uma turma muito normal no comando da nação. O Stephen King está com saudade desse pessoal. Hoje temos o Elon Musk, veja só, o próprio Robert Kennedy Jr., gente muito louca. E aí ferrou, né? Gente tão louca a ponto de dizer que não é legal alguém que está com um visto de permanência temporária nos Estados Unidos fazer apologia a grupos terroristas. Aliás, não é legal, não é do ponto de vista cool, não é legal do ponto de vista jurídico. Porque na hora que você aplica para um visto desses, eu sei porque eu apliquei e ganhei, você preenche lá se você defende algum grupo comunista, terrorista. Esse rapaz, ele sabia dos riscos que estava correndo, a mulher dele está grávida, a mulher dele é uma cidadã, ele não. Ele chegou a escrever que corria risco de perder essas boquinhas, digamos assim, e quando acontece, vem a militância petista das redações brasileiras dizer que nos Estados Unidos a liberdade de expressão não é total, absoluta e tudo mais, porque o rapaz foi expulso. Por quê? Segundo a Mônica Bergamo, por fazer um protesto pró-Palestina. Não. Como disse o Marco Rubio, secretário de Estado, o motivo é muito claro. Ele fez apologia a grupos terroristas. Não pode. Ele não é um cidadão americano. Ele tinha um green card e é um visto de permanência, é um residente permanente, mas sujeito a condições. Eu sei porque eu tinha esse visto até ano passado. E eu tomava cuidado redobrado, porque, por exemplo, se eu fosse pego numa polícia, num acidente, com DUI, Driving Under Influence, ou seja, passei o limite de álcool, eu perdia o meu green card. E isso, para mim, era uma questão muito delicada, porque eu podia ter que voltar para o Brasil, onde eu seria um preso político, sou um perseguido pelo sistema comunista. Então, eu não podia brincar com isso. Eu levava muito a sério o meu green card. Era um privilégio, uma conquista minha. Agora, eu sou um cidadão americano, eu posso relaxar, porque eles não podem simplesmente tentar revogar ou cancelar a minha cidadania. Eu sou um cidadão americano. Agora, green card holder tem que dançar de acordo com a música.
Tudo bem, a gente não quer banalizar a perda do green card. O editorial do Wall Street Journal foi muito bem escrito sobre isso, não é um New York Times da vida, é um jornal mais sério, e ali constam bons argumentos. Você, olha, realmente tem lá um critério de defesa de grupos terroristas. Por outro lado, a gente não quer o governo e o presidente ameaçando, né? Vem muito mais prisão aí, vai ser todo mundo deportado, porque amanhã você cai numa região cinzenta, se o cara vira e defende uma ideia controversa para o governo, ele perde o green card. Não queremos isso. Eu não quero isso. Eu não acho legal. A primeira emenda, ela tem que valer e, de alguma forma, existe aí uma região nebulosa onde os detentores de green card estão incluídos como residentes permanentes nisso. Então, são nuances, mas, de novo, não é porque ele defendeu uma ideia que o Trump não gosta, como a Mônica Bergamo pensa. É porque ele fez apologia a um grupo terrorista, que é o Hamas. Isso não pode. Então, há embasamento. Outro ponto terrorista é que esse pessoal já em polvorosa está promovendo, provavelmente com dinheiro dos Soros, porque são atos coordenados, violência de terrorismo doméstico. Estão promovendo depredação de concessionárias da Tesla e atos terroristas de atear fogo em carros da Tesla. Como é que o Globo dá a notícia? Trump compra carro da Tesla e afaga Musk em frente à Casa Branca. O que está por trás dessa cena insólita? E quando você vai ler a reportagem toda, você faz uma busca, dá um Ctrl F e coloca ataque, carro incendiado, terrorismo, depredação. Você não encontra uma palavra. Porque no corpo todo da matéria, o Globo não explica que horas antes desse ato de desagravo, de apoio ao Elon Musk e à Tesla por parte do Trump, carros da Tesla estavam sendo incendiados e destruídos por coleguinhas do Partido Democrata. O Trump diz que vai tratar isso como um ato de terrorismo doméstico. Que bom que ele faça isso. De novo, não queremos que haja uma flexibilidade total do conceito de terrorismo. A gente sabe o perigo disso no Brasil. Uma cabeleireira está presa, condenada a 15 anos por pichar uma estátua. Não foi terrorismo, foi atentado ao Estado Democrático de Direito, e por aí vai. Mas, se tem uma coisa que parece terrorismo, é você invadir concessionária e lançar coquetel Molotov. É você ter uma bomba pronta para jogar numa concessionária. Isso parece terrorismo. Aliás, tudo que a Antifa, Black Bloc, Black Lives Matter, tudo que essa turma da esquerda radical costuma fazer em seus protestos remete a terrorismo. Porque a esquerda só conhece a linguagem da violência. Aliás, eles defendem isso em livros, como o do Saul Alinsky. Outro ponto, claro, é a hipocrisia. Quando o Biden colocou no jardim da Casa Branca carros elétricos, era lindo, era uma mensagem importante para salvar o planeta. Agora que o Trump faz isso com o Tesla, é transformar a Casa Branca num showroom, é pagar a campanha feita pelo Elon Musk, porque o Elon Musk está precisando de um pouco de dinheiro. Outro ponto importante da hipocrisia, do duplo padrão desse pessoal, é que até ontem era sinalização de virtude e consciência eco-ambiental você ter um carro elétrico. Hoje, quem são os vilões na história? A gente está confuso. Os vilões eram aqueles que não queriam ter um carro elétrico, tinham SUVs. Hoje, as pessoas que estão ateando fogo em carro elétrico são os heróis. E aqueles que dirigem Tesla são os vilões. Tá esquisito, né?
Esquerda e coerência nunca andam de mão dadas. E, claro, eles estão nervosos também com o trabalho do Dodge, lançando luz, trazendo transparência para o gasto federal. E o Globo dá com a maior naturalidade a notícia, né? Funcionários da USAID são instruídos a triturar ou queimar registros confidenciais e pessoais da agência. Não deixem rastros, pessoal, porque a transparência pode fazer muito mal aos esquemas democratas. Mas claro que eles não vão admitir isso. E, diante de tudo isso, como é que o Lula se refere ao Trump no ato de complexo de vira-latas típico do Nelson Rodrigues? Fala manso aí, ô. Eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Na verdade, o Lula respeita muito, inclusive o Trump, a quem ele chamou de nazista. É assim que ele respeita. Quanto a essas bravatas, ele joga para a plateia, né? Para a turminha de DCE, para a turma que fala até hoje imperialismo estadunidense, Yankee, aquela coisa com cheiro de naftalina ou de maconha. O problema, claro, é que isso chega ao Trump. E o Brasil está cada vez mais no colo da China, entrou no eixo do mal de vez, e o país como um todo pode sofrer consequências, até mesmo sanções econômicas. Então, os donos do poder não estão achando muita graça mais na retórica irresponsável do Lula. Eles estão preocupados. E talvez a nossa chance cá entre nós venha daí, né? Os Estados Unidos colocando pressão com lei Magnitsky, esse tipo de coisa, e os donos do poder assustados com Lula dobrando a aposta no anti-americanismo, porque está rifando o Brasil para a China. Quem puder vender seus negócios para a China, beleza. Mas e quem não puder? Vai aceitar o Brasil virar província chinesa? Venezuela? Eis a questão. Na linha do complexo de vira-latas, tem uma moça que contribuiu com a reforma tributária brasileira, que é um lixo, que não tem muita noção da realidade. Veja só, Trump deveria fazer reforma tributária como a do Brasil, para aumentar a competitividade. O trabalho americano é, na média, 5 vezes mais produtivo que o brasileiro. O Brasil é conhecido por ser um manicômio tributário. Gasta-se 2.600 horas de homem em trabalho por ano só para pagar os impostos. Nossa carga é muito maior. A complexidade nem se fala. Mas só porque na reforma tributária terrível que o Brasil aprovou, uniu-se 2, 3 tributos ali no IVA, que vai ser o maior do mundo, a mocinha quer dar lição tributária para os americanos. Talvez o problema do Brasil seja o excesso de autoestima, ou talvez a total falta de noção ou de simancol. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.